Boa tarde, meu povo! Estamos começando o terceiro podcast aqui da Toca do Digital em São José dos Campos, São Paulo. Convidado mega especial aqui, que ele fez o quê? Ele foi no evento e ganhou um sorteio para estar aqui presente com a gente e é muito massa você escutá-lo porque ele faz parte de uma operação que vende milhões todos os meses a partir do Instagram High Ticket. Eu estou agora aqui na minha frente com Gabriel Scaldini. Pedrão, tudo bom? Massa, cara, obrigado. Opa, obrigado por você ter vindo aqui participar desse podcast. Top, conta pra gente, como que você começou no digital? Boa tarde aí a todos, né? Bom estar aqui, primeira vez, né? Inclusive, participar do evento foi uma experiência surreal, tá? Então, recomendo a todos que, se porventura, qualquer momento aparecer algum anúncio, algum vídeo do Pedro, vale muito a pena você dedicar um tempinho para você entender como é que funciona o projeto dele, que é super excelente, cara. Então, top, eu agradeço estar aqui. Espero corresponder às expectativas e contribuir, né? Top. Mas respondendo a sua pergunta de como eu entrei nesse mundo do digital. Basicamente, antes de eu entrar a fundo nesse mundo, eu trabalhava muito com locação de veículos. Então, eu já trabalhava um pouco na parte do digital a respeito dessa locação de veículos. E ali, sim. Mas em determinado tempo já não estava compensando para mim. Então, foi aí que eu decidi sair e tentar novos rumos, né? Então, eu tive uma melhor experiência a partir desse momento que eu saí de uma locação e passei a me dedicar especificamente em consórcio, tá? Então, é uma experiência que, assim, mudou a vida, que realmente trabalhar com digital é muito interessante. Já tem uma bagagem, né, antes de entrar, já contratava consórcio, já conhecia muito do produto, mas foi uma experiência muito bacana, até por ter um background, uma pessoa poder te ajudar, é muito sempre importante, né, ter auxílio de pessoas, né. Então foi muito interessante essa migração e o digital começou a partir desse momento, de uma migração de uma locação de veículos para o consórcio. Massa, aí você começou no digital na onda de vendas. Isso, exatamente. Massa. E como começou então vendas pra você? Vendas para mim, eh, eu já cheguei a trabalhar nessa questão da locação de veículos. Fiquei um ano antes de entrar especificamente em consórcio, trabalhando com vendas, não. Então a gente tinha a questão da oratória, saber entender o problema do cliente, saber, nossa, como que esse produto pode ajudar esse cliente. Então a gente tem que saber, por mais que por sermos vendedores, a gente precisa entender o que o cliente precisa. Então eu não vou vender uma coisa que não faz sentido para o cliente só porque eu quero bater uma meta. Então a gente tem que ter um lado humanizado, entender o que o cliente precisa, traçar objetivos, estratégias, entender o que ele quer e o que a gente pode entregar para ele. Então foi algo, um passo a passo que foi fácil de adaptar, mesmo nunca tendo trabalhado antes. Essa experiência foi muito interessante para a gente entender que vender é poder conciliar algo que alguém precisa com algo que a gente possui. Então é interessante a gente poder saber que a gente pode ajudar de alguma forma. Então foi interessante e a gente sempre está aprendendo, né? Porque vendas é um mar imenso, né? Então é sempre interessante e tem sempre aprendendo. Boa. Então você começou em vendas, foi para o digital, continuou em vendas. Então isso é uma parada muito interessante para a galera que acha que o digital é simplesmente colocar um vídeo lá e vender. Não é, então a gente vai falar mais sobre isso. Como que foi para você fazer a primeira venda, de consórcio? Porque a gente está falando de high ticket aqui, quanto que começa uma venda de um consórcio? Bom, depende muito do objetivo do cliente, né? Consórcio hoje, móvel, consórcio de serviços. Por exemplo, o que sai muito, o que é mais predominante, é sócio de imóveis, tá? Então, por exemplo, imóveis, você consegue um ticket médio, mínimo, na verdade, 80 mil. Só que a média é 300 mil, 500 mil. Casos de clientes que preferem 1 milhão. Uhum. Então, tudo se adequa ao perfil do cliente. Então, assim, por mais diversificadas as opções, o menor ticket de imóvel seria 80 mil, o que já é um ticket alto, certo? Mas é sempre interessante e a primeira é sempre a que chama mais atenção, né? Fala, caramba, comecei aqui, a primeira aqui é daqui para frente. Então, é bem interessante. Sempre assim, migração, mudança sempre é difícil, mas, ter o apoio é muito interessante. Então, foi marcante. A partir daí você fala: "Se eu conseguir essa primeira, vou para mais, buscar mais", né. Beleza, então pra galera pegar, tá com ticket mínimo de 80 mil, é high ticket para todos os cursos que a gente tem no digital, então é um high ticket começando no mínimo aí de 80 mil. Certo. Como que foi essa sua
qual foi a primeira venda que você fez de consórcio? Qual foi a primeira venda? Inclusive, essa venda que eu fiz, eu acho que é interessante para qualquer perfil, como um consórcio de imóvel, só que num grupo específico. Tá. Então, é uma questão de uma venda que é um investimento. Então, essa primeira venda que eu fiz é uma venda que pode render para o cliente, quando ele contemplar, de 20 a 30 mil reais de lucro, sem imposto. É um consórcio de imóvel que tem regras específicas, eu posso até explicar como que funciona. Tá. Então, é uma questão do investimento, que ele paga parcelas mensais até a contemplação. Quando ele contempla, ele tira a carta e pode receber. Então, a primeira venda foi uma carta de 100 mil reais para investimento. Bom, já começou com 100.000 no high ticket, para quem é do digital é um valor alto. E esse cara veio de qual fonte? Como que ele virou um lead? Ele foi um lead que cadastrou no anúncio do Facebook da Meta, né? Cara, então fizeram na, vocês fizeram na operação de vocês um anúncio na Meta, chegou para um cara, ele entrou em contato com vocês, você fez a tua primeira venda de 100.000. E aí, como foi para você essa experiência de fazer essa primeira venda de um lead frio, cara? Ah, a primeira é sempre marcante, né? Ainda mais que você tá saindo de um para ir migrar para o outro, quanto tempo será que vai levar para a primeira venda? Então, assim, Uhum. a experiência é dever cumprido, consegui. Capacitado para isso eu estou. Então, a primeira venda é sempre marcante. Interessante porque a questão do tráfego, por exemplo, você cai. Como é que a gente faz hoje? A gente faz os vídeos, anúncios em fotos. Então, o cliente ele se cadastra, tem um formulário lá, ele já preenche, já vem pré-qualificado. Então, o que a Uhum. gente entende? Se o cara tem interesse, ele vê lá um anúncio. Às vezes a pessoa não tem, vê o anúncio, se cadastra, acha interessante. Então, o que a gente faz para mitigar isso? Pessoas desinteressadas. No próprio formulário lá, que é um formulário nativo, a gente tenta maximamente pré-qualificar, funilar isso, porque a gente coloca perguntas de pré-qualificação nos formulários nativos. Então, se a pessoa preenche o formulário até o final, é sinal que ela tem interesse. Se ela é uma pessoa desinteressada que só achou o criativo interessante, legalzinho, ela não preenche. A gente consegue filtrar, migrar, entendeu? O cara, um lead frio, viu um anúncio na Meta, no Instagram. Isso, No primeiro formulário você tem várias perguntas. Cara, isso. fala mais sobre isso, porque normalmente em lançamento a gente coloca o mínimo de campo possível, no É, nosso caso, que é para lançamento. Então, onde eu sim. trabalho mais. Então, coloca o e-mail, a pessoa cadastra o e-mail e a gente vai disparando e-mail para ela e o WhatsApp também, à medida que ele vai recebendo os e-mails e o WhatsApp também. Porque se a gente não coloca, se a gente coloca mais campos, vem menos gente. Certo. No seu caso, é o contrário. É, Você quer que venha menos gente para ele vir mais qualificado. Fala qualificado. mais. Porque se for um anúncio genérico, de só clicar e já cair direto, a tendência é que o lead seja barato. Então, bem baixo, bem inferior. Só que a tendência é que essas pessoas não necessariamente têm interesse. Então a gente acaba perdendo muito tempo tentando entrar em contato com pessoas que, na verdade, nunca vão atender o telefone, nunca vão responder o WhatsApp. Então elas se cadastram justamente porque acham interessante. Pra gente não é tão legal perder tempo com pessoas que não têm interesse. Então a gente faz isso já sabendo que o CPL vai ser alto, que o custo do lead vai ser alto, mas ele tem a tendência de ser um lead mais qualificado, que realmente tem interesse, que está buscando. Então a gente faz isso justamente de forma estratégica. A gente sabe que o CPL vai ser alto, Uhum. mas tem grande probabilidade do vendedor entrar em contato, ligar com você, a mensagem, marcar reunião, e aí a gente consegue ter um tempo mais rápido. Isso acelera, para a gente não atender só um lead por dia, a gente atende vários. Então a gente prefere pagar um pouco mais caro no CPL para ter um lead mais qualificado e poder futuramente fazer consciente para o cliente. E não ter que ficar migrando, garimpando o cliente que não tem interesse, Que entendeu? massa, cara. Nesse caso do high ticket para vocês, o tempo vale mais porque você já traz ele qualificado. Cara, isso é massa pra galera. Porque, só pra ficar ligado, tem a maioria das pessoas maioria não, todo mundo que assiste aqui é a galera do digital. E normalmente, pra chegar no high ticket, pra high ticket, ele tá vendendo mentoria. Então é legal a galera entender, como ganhar mais tempo com relação a isso também. Massa, não só isso, né, tem vários produtos de high ticket, então essa dica é bem boa, pra ninguém ficar sofrendo com lead frio desqualificado. O próprio vendedor, você fazer o atendimento. São pré-qualificados. Por exemplo, Pedro se cadastrou lá. Pedro, qual que você está buscando? A faixa de. Então, já é o primeiro imóvel, o segundo imóvel, você. Se a pessoa preenche tudo, dá base para você, contato, você abordar essa pessoa. Então, isso ajuda também na comunicação, na interação do vendedor com o cliente.
além de afunilar, além de qualificar o cliente, é ótimo também para você fazer sua abordagem e entender melhor o cenário. Já diagnostica o perfil dele antes de Exatamente. falar com ele. Que massa, cara, que massa, beleza. Você então, trouxe esse cara qualificado e aí cai para você o este lead, esse contato, que é bem frio, ele viu um criativo. Tem um exemplo de um criativo que funciona muito bem, só para a gente entender a linha do tempo do funil Posso de pro vendas? posso procurar aqui para basicamente, é uma por exemplo, o que a gente costuma usar bastante lá, são imagens de casas com 3 faixas de valores. Então, se você quer 300.000, a parcela vai partir a partir desse valor, 400.000 a parcela basicamente performa melhor. Não, a São galera consegue criativos entender, tá tipo assim. é, Então já no criativo já tem o preço, olha aí, já tem aqui, ó, já tem o criativo, não vai copiar do cara, né, mas só para você ter referência, já vem o preço, que aí já qualifica também, é o primeiro filtro de qualificação. a gente Animal, boa. E aí chega para você esse lead qualificado, certo? Qual que é a primeira mensagem que você é mensagem? Como que é como que é não, esse fluxo? explanando na equipe. Ele se cadastra, fica no CRM de consórcio, tá? Inclusive, se você trabalha com isso, vale a pena você ter, porque é uma questão de organização, etapa do então, qualificou o cliente, qualifica avança. Então você precisa ter esse controle até para questão de organização. O Total. CRM de consórcio. Se você trabalha com isso, vale a pena você dar uma pesquisada. Então, o Você que quer recomendar algum? CRM de consórcio, o nome é CRM de consórcio. Ah, tá bom. Isso. Show. Um azulzinho, parece uma lupazinha, tá? Então, a pessoa se cadastra, ele cai nessa roleta, ele vai distribuir na roleta de consórcio. Vai cair essa roleta vai distribuir para os vendedores cadastrados naquela roleta. Então, o lead se cadastrou, já cai direto para a roleta de vendedores. Concomitantemente, já cai uma IA para atender também. Então, além da qualificação que ele preenche lá no formulário, que já qualifica a funil, também tem uma qualificação também da IA. Já vai lá, o robô faz essas perguntas pra ele, faz um pré-atendimento com o robô. Quando esse cliente já preenche, a gente já entra em contato com ele. Qual que é o primeiro contato que a gente faz com esse tipo de ligação? A gente sempre tenta a gente dá preferência, prioridade por ligação. Ligação a gente consegue fluir melhor, entender melhor com o cliente, a gente consegue passar credibilidade e entender o que realmente. Às vezes o WhatsApp não é isso. Não conseguimos um contato pela ligação, a gente vai pelo WhatsApp. Então, a gente vai tentando conexão com o cliente. Na maior Conseguiu prioridade conexão, no telefone. Pensando no funil de vendas do cara, ele foi nessa linha do tempo, ele veio de um criativo que jogou ele para um formulário. certo? Do formulário ele cai dentro do CRM, ele passa por uma IA que envia mensagem. Sempre vai fazer essa mensagem primeiro para esse cara, para fazer esse filtro, É, essa IA, ele não tá hoje, tá? Essa IA não é cadastrada no vendedor. Ela tá? tem uma IA que faz essa qualificação, concomitantemente já cai pro vendedor. Claramente, ah, Então já chega para o vendedor já já qualificado. filtrado até pela IA. Isso. A gente Beleza, então a primeira ligação que a primeira contato que você vai fazer é uma ligação para um cara que passou por 3 ou 4 filtros, aí sendo que o último já foi uma mensagem, o cara respondeu. Porque normalmente a galera participa, chega na hora de responder a mensagem e o cara some. Hum, vamos dar um pouco aqui. olá, oi, E assim, ó, já chega, mais deixa ele bem na mais perto, né? isso, fala bem nele de frente, assim. Beleza. Boa, fechou. Então, respondendo a sua pergunta, ele passa pela qualificação, ele tem um formulário lá pelo próprio Facebook ou Instagram, seja lá onde ele fez o cadastro. E concomitante a isso, a IA ela entra em contato pelo WhatsApp, tá? Não necessariamente o cliente respondeu a IA pelo WhatsApp.
Mas a Ah, gente já recebeu o lead no CRM. Se a gente recebe o lead no CRM, já vem o nome dele, vem o e-mail dele, vem o número dele, vê o que, que ele preencheu lá no formulário. Então a gente já consegue, já tem base suficiente para entrar em contato com ele por ligação. Agora, se o cliente se cadastrou, preencheu o formulário e ainda falou com o robô, esse cliente é um cliente muito qualificado, que tem muito interesse. Já ajuda bastante. Mas cadastrou, preencheu, já cai no CRM e a gente já consegue atender. Nosso foco, nossa prioridade é entrar em contato com ele por ligação. boa. Você sabe qual que é a mensagem que a IA envia? A IA, ela A entende o primeira? contexto. Não tem essa informação para te Tá passar, bom. mas ela é muito esperta, né, e a inteligência artificial é incrível, né, ela entende o contexto, ela entende áudio, então o que você falar, ela já tem uma base de dados para poder responder, então ela te responde de forma diversa. Então, por exemplo, ela pode responder uma forma e responder fulano de outra forma, entendeu? Fechou? Sim, sim. Só perguntei a primeira, porque normalmente a primeira mensagem é que muda o Sim. contato com a pessoa, se ela vai responder, se ela não vai Sim. responder, tirando já os filtros que a gente faz, se a pessoa tá afim ou não, gatilho e tal. É, essa Beleza, informação não tenho pra te passar, mas eu acredito que vai depender muito do que ele preencheu no formulário. boa. E aí quando você liga pro cara, o que que você fala pra ele? Primeiro, oi, vamos falar que ele atendeu, né? Sim. Vamos falar que ele atendeu. Bom, primeiramente, educação, né? Opa, boa tarde, Pedro, tudo bem? Aí você vai atender e fala, Pedro, tudo bem? Aqui é o Gabriel da Demicon, especialista em consórcio. Recebi seu cadastro aqui e eu vi que você está interessado em adquirir um imóvel, né? Queria saber, entender melhor o seu projeto para poder te auxiliar. Seria seu primeiro imóvel? Então, eu já vou perguntando para entender realmente o que que ele busca, né? Se é o primeiro imóvel, se ele quer trocar, se ele quer renda passiva com locação. Ele quer uma Boa. aposentadoria imobiliária. Então, primeiro eu falo de onde eu sou, né? Eu cumprimento ele, falo de onde eu sou e de onde que eu tô, por que que eu tô entrando em contato com ele, porque ele se cadastrou e tá com o objetivo de receber uma consultoria. Boa. E quanto tempo você imagina que cai o lead, e o cara entrou, clicou no criativo, preencheu o formulário, em quanto tempo normalmente vocês entram em contato com o cara por telefone? O ideal é entrar o mais rápido possível, mas o Total. cliente se cadastrou, preencheu o formulário, em questão de 5 segundos já cai o lead no CRM. Então, Uhum, se eu tiver online, eu ver que chega a notificação no próprio CRM e também chega por e-mail. Então, se você cadastrou seu e-mail lá no CRM, você vai receber a notificação pelo e-mail e tá. também pelo CRM. Então, vi o cliente, eu já posso entrar em contato direto com ele. O ideal é que seja o mais rápido possível, porque quanto mais rápido o cliente está com a memória fresca, sabe que ele acabou de se cadastrar com isso. Agora, se você deixa muito tempo passar, pode ser Total, que ele não lembre que ele se cadastrou. total, total. Beleza. É, por isso que eu pergunto, porque é normal o cara esquecer muita coisa, Sim, né. A galera acha que faz um criativo e o cara só faz isso da vida dele, né. sim. Só tá vendo o Só produto que você tá fez vendendo. o criativo, caramba, que criativo maneiro. Aí o cliente passou, ah, legal, mas já esqueceu. A Já pessoa que esqueceu, fez ele não fica com aquilo na mente, ele né. acabou de passar por 40 formulários, Sim, né. É muito louco mesmo. Beleza, então você contou pra gente como que foi pra como que é tua interação com esse lead, cliente, esse lead. Passando o tempo passando o tempo lá pra frente, eu sei que você usa o teu CRM, certo. porque eu acho que não vende um high ticket na primeira ligação. Não, muito difícil. Como que é agora pra você manter esse lead aquecido pra chegar na hora do fechamento? A gente sempre entra em contato por telefone, mas a gente mantém a conversa pelo WhatsApp. Então a gente sempre prioriza marcar uma reunião, seja presencial, que a gente tem a loja Uhum, presencial para atender os clientes, seja online. Na online é interessante porque a gente consegue compartilhar a tela do computador e mostrar as simulações, para o cliente realmente entender se aquilo faz sentido ou não para ele. Para a gente falar, a gente entendeu que você busca isso. Olha, a gente tem essa linha aqui e essa linha aqui. Nós, como especialistas, orientamos você a seguir essa. Faz sentido para você? Então, ele vendo o número, vendo a tela, fica muito melhor para ele entender se faz sentido ou não. total. Então, ele fala: nesse valor não tem, poxa, essa entrada para mim não dá". Então, isso a gente sempre prioriza um atendimento, pelo menos mostrando a tela do computador, online, uma reunião, um meet, que seja, para o cliente realmente entender se faz sentido para ele e entender se a conta em si. Porque um cliente não vai fechar 1 milhão numa ligação de telefone. Uhum. Agora, se ele vê o espaço, vê a nossa loja, vê a credibilidade, vê as contas, tirou todas as dúvidas, viu que aquilo realmente faz um projeto interessante para ele, aí sim. Então, o nosso principal objetivo é sempre marcar uma reunião, seja presencial ou online, entendeu? Hum. A primeira ligação que você faz para o cara é para agendar uma reunião, é isso? A gente conversa também pelo telefone, então, fazendo sentido para o cliente, a gente consegue tirar todas as dúvidas. Só que a gente sempre prioriza: ó, fez sentido para você? Vamos marcar uma reunião para esclarecer isso, qualquer dúvida que tenha
que sempre vai surgir dúvidas. Então, Total. porque, por exemplo, existem vendedores que tá à mesa e tem dúvidas. O cliente que não trabalha com isso, não vive isso todo dia, então é óbvio que vai surgir dúvidas também. E também a questão que, por exemplo, eu liguei para você, você tem Hum, interesse, só que você é casado, sua esposa não participou da ligação. total. A gente fala: "Ó, você decide sozinho?" Aí a pessoa fala: "Não, não decido." Vamos marcar uma reunião com você e com a sua esposa, porque aí os 2 estando juntos, os 2 participam, tira dúvida juntos, e aí fica mais fácil de entender, porque se a gente fizer a reunião sozinho com você, você vai esquecer algum detalhe, você não vai conseguir tirar a dúvida da sua esposa, vai acabar dificultando esse processo. Faz sentido a gente marcar uma reunião com os 2 presencialmente ou com os 2 online, entendeu? Então a gente sempre busca essa linha para não ter dúvidas no processo, porque é muito importante que a pessoa contrate sabendo o que que ela está contratando, entendeu? Pra você ganhar tempo, né, nem perder tempo, Isso, né, você não perde tempo tendo que explicar 2 vezes, exato. e também o cara achar que sabe tudo e vai pra E não tem muito. fechou e vai pra outro lugar Isso. querer fazer a mesma reunião, e ele acaba perdendo É, tempo, porque ele tá falando com vários outros vendedores e ele só precisava falar com a pessoa certa. E nesse caso exatamente. é a esposa e normalmente é a esposa. É normalmente a esposa também no consórcio? Precisa falar com É, precisa, é? porque já acontece da pessoa, por exemplo, falar assim, a gente pergunta: "Ô, você decide sozinho, Pedro?" "Não decido, aqui é comigo, eu sou chefe, eu decido sozinho." Passamos uma reunião, eu vou falar com a minha esposa. Eu falo: "Ué, mas você não decidia sozinho?" "Não, é que se eu não falar com ela, você sabe como é que acontece, né." Então, Ah. acontece bastante, geralmente o ponto-chave é a esposa. Massa, o cara usa pra pensar, né, mas é É. massa. Então você faz mais uma reunião. Você acha que em quantas reuniões, normalmente e na regra, eu sei que deve ter, Sim, sim. né, o cara que vai comprar por 1 milhão, mas também outro que é 100 mil, mas também não tem, enfim, tem várias variáveis aí. Mas Um numa regra, você acha? produto um vou colocar aqui uma média, tá? Até uns 500 mil, acredito que uma reunião a pessoa já tenha o estalo para decidir se vai fechar ou não. Hum, Agora, um ticket muito, muito maior, mais de duas, com certeza. A primeira, ele vai entender, ele vai tirar dúvida, vai passar um tempo, ele vai surgir outras dúvidas, a gente marca outras, tá? Então, depende muito do ticket que a pessoa está contratando. 500 mil, acho que uma reunião é suficiente, tá? Então, um ticket de 100 mil, por exemplo, que é investimento. A pessoa entendeu, viu que faz sentido, a rentabilidade que ela decide na hora, porque quanto mais rápido, maior não pode deixar passar, porque ela vê a oportunidade que ela tem. Então agora, quando é um ticket mais alto, ela sente mais segurança fazendo mais de uma, entendeu? como que é? Quando tem um ticket maior, ela sente segurança fazendo mais de uma Ah, ela reunião. precisa ter mais uma Isso. reunião. Pô, será que passou algum ponto desapercebido? Então a gente faz sem problema nenhum. O que que a gente precisa, aí o que que nossa prioridade é que a pessoa contrate sabendo o que está contratando, entendeu? Que a gente mantém a nossa retenção, tudo. Massa. Mas, cara, aí eu tô vendo que você anda fazendo uns uns conteúdos, uns vídeos no seu Instagram. Que momento que aconteceu de você, como vendedor, e até uma parada legal, porque assim, a galera que tá escutando pode ser que é alguém que tá querendo ir pro digital. E o cara pode ser um vendedor. Então, pode ser uma oportunidade para ele ser um vendedor também, assim como você na operação, certo? Então, massa. Agora, vamos pensar no seguinte, que momento que você pensou, agora que você está já nas vendas, que momento que você pensou começar a criar conteúdo? Inclusive, não é nenhuma questão de escolha, é uma questão de necessidade que eu senti. Tá? Porque é mais um canal de prospecção. Então, a maior parte dos brasileiros hoje em dia não passa menos do que 2 horas no Instagram, ele passa horas e horas e horas e horas. Então, a gente precisa também estar posicionado nesses segmentos: Instagram, Facebook, YouTube. Então, é mais uma necessidade. Quanto mais conexões você tiver, em qualquer lugar você aparecer, melhor. Então, acredito que é importante a gente ter essa diversificação de conteúdo, seja, no YouTube, seja no Instagram, até porque também em vídeo a gente consegue explicar melhor, a pessoa consegue ver que é uma pessoa real, não é simplesmente um criativo, uma foto que eu gerei no chat, uma foto que eu gerei no Canva, uma foto que eu gerei no Photoshop. A Uhum. pessoa vendo que você é um especialista, que você tem loja presencial, que você está atendendo e está resolvendo, solucionando problemas de outros clientes, passa maior credibilidade e ela vê que realmente faz sentido para ela pelo menos uma consulta. Então, uma consulta a gente faz totalmente gratuita, realmente para entender o cenário da pessoa, o que ela busca e como que a gente pode ajudar. Então, a gente tem essa necessidade de fazer conteúdos, né?
inclusive a gente precisa manter a constância, né, constância é algo até que eu tô pecando, tem que melhorar nisso aí também, mas é super importante, válido a gente estar bem posicionado no Instagram, no YouTube, enfim. Como que foi pra você? Você falou que foi uma necessidade, mas Sim. foi fácil você falar: "Tá bom, vou pegar a câmera, gravar e postar"? Não foi fácil por uma questão chamada timidez. Hum. Um rapaz muito a primeira foi Posso 50 gravações pra escolher um, né. Mas depois da primeira a gente acostuma, então acho que sempre existe a curva, né. O primeiro ponto ali é igual a primeira venda, "Não, consegui, sou capaz". Vídeo é a mesma coisa, pô, acabei, fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, a partir dali flui. Claro que a gente continua tendo um certo receio, porque a gente sempre quer fazer o nosso melhor, né, mas feito é melhor do que perfeito, então, Quem que te falou feito é melhor que esse perfeito? eu escuto. Você acha que é do mercado ou foi da família? Que te É da família também. O Léo, por exemplo, o Léo do consórcio, que o pessoal deve conhecer. Ele fala que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. É uma frase que ele fala praticamente direto. Então é verdade. Se a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Então, feito é melhor do que perfeito. A gente tem que botar a mão na massa e seguir em frente, porque hoje você tem que ser melhor do que você foi ontem. Então, sempre é um progresso, né? Então a gente vai caminhando, se desenvolvendo. Então a gente sabe que a gente tem que seguir um caminho, a gente tem que seguir. Então, feito é melhor que perfeito. Quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada. Tem que ter as frasezinhas de efeito, né? Não, muito bom, cara. Eu conheço o Léo, então eu sei que ele é bem sangue no olho, assim, com relação a fazer o que tem que fazer e tal. E aí eu queria entender se é uma coisa do mercado, se era uma coisa dele que Sim, você pegou, porque vocês são do Rio, Rio de Janeiro. só que ele veio antes e É, se eu ele é não mais velho, né? mais velho. Ele é 4 anos mais velho que eu. Ele é 4 anos mais velho que você. E ele veio faz tempo e você veio agora há pouco, né? Isso, eu não tenho nem 2 anos aqui em São José. Ele eu acho que tem uns 10 anos já. Já tem uns 10 anos. Caraca, você sabe por que que ele veio pra cá? Assim, só uma Ele fazia ensino médio técnico lá no Cefet, salvo engano, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E ele graduou, né, formou no ensino técnico em mecânica, se não me engano, e a Embraer selecionou ele, fez um e-mail, perguntando se ele tinha interesse, ele achou interessante. Na verdade ele nem conhecia, né, mas aí ele comentando com alguém falou: "Não, a Embraer, empresa tal, boa". Aí nisso ele fez o processo seletivo e veio pra cá. Então, a partir disso ele conheceu a cidade, e aí depois ele falou que a cidade era boa. Então quando surgiu uma oportunidade pra gente também, a gente falou: "Não, vamos pra São José", a gente sabe que é uma cidade boa, uma cidade decidiu, porque já tinha uma pessoa pra falar, pra testar que a cidade era boa. boa, Entendeu? né? É É, isso que você fala sobre alguém pra te ajudar, né? Até isso. na moradia. O Léo é realmente o irmão, né, cara? É, irmão, ó, de sangue mesmo. Irmão de sangue, de coração e tudo. Ajudou o cara a mudar e nos negócios. E ele tá mandando super bem, né? Ele foi uma inspiração pra você com relação à criação de conteúdo? Com É. certeza, porque ele começou primeiro e muitas pessoas que conhecem nós dois falam: "Caramba, vocês são parecidos, vocês falam igual". Eh, embora a gente tenha seguido por caminhos diferentes por algum tempo, eu segui por um caminho, também voltado em vendas, ele já era mais específico em consórcio. Eu tô migrando, eu tenho menos experiência, menos tempo de consórcio do que ele. Então ele no consórcio, então, ele pra mim é uma figura ali: "Não, esse aqui é o caminho que eu tenho que seguir, esse aqui é o". Então ele é bem gestor mesmo, né. Então é um "Não, esse aqui é o ponto que tem que chegar, daqui pra cá é outro ponto". Não, é uma inspiração sim. Boa. E falando em pontos que quer chegar, nessa sua construção de conteúdo, onde que você quer chegar com relação a onde você quer chegar? Não, então, basicamente, hoje a gente tem uma padronização na loja. Por exemplo, tem a galera que é prévia, a pessoa que acabou de entrar, ela é prévia, recebe um cordãozinho. Tem os autorizados, a pessoa que tem matrícula, já tem CNPJ, tem gestores de loja e também tem donos de loja. Então, a meta é seguir nesse espaço até ser dono de loja, né? Que hoje eu não sei se vocês conhecem, mas hoje a Demicon ela é a maior administradora independente de consórcio do Brasil. Ela vem batendo meta mês após mês, gera muitos bilhões em fundo do comum, né. Então é algo interessante pensar no futuro, então dono de loja é o nível que eu quero chegar. Dono de loja, Isso. franqueado ou afiliada à Você tem Ademicon, você tem a permissão de tem um uma processo licença. isso, para você criar, você vai ter os gestores, cada gestor vai montar sua equipe, então o gestor vai, fazer processo seletivo para contratar pessoas, então só que você tem a responsabilidade da loja, você tem a autorização para você ser de loja. Dentro da loja tem os gestores, dentro os gestores têm as suas equipes e assim por aí vai, entendeu?
E para É, chegar lá é faturamento que decide o jogo? não só isso, né? Tem regras internas lá, mas dá para chegar, né? Dá para chegar. São etapas por etapas, né? A pessoa entra, faz matrícula, ela entra com prévia, depois, como autorizado, faz matrícula CNPJ, faturamento também, retenção é importante. Por isso que a gente inclusive, tem muito. O consórcio é muito. Não muito, mas tem pessoas que falam mal porque tem experiências ruins. Hum. Geralmente, essas experiências ruins são de vendedores ruins. O que o vendedor faz? Te promete prazo de contemplação, te promete que você vai contemplar, te promete isso, isso, isso. Por quê? Porque a comissão dele é à vista, por exemplo, um exemplo, tá? Então ele quer saber se você tá, se isso é um dinheiro que você suou sua vida toda para conseguir. Ele quer a comissão dele, então ele te ilude, ele te engana e vai e acaba te vendendo, pouco se importando se você vai cancelar no próximo mês ou não, porque ele já vai ter recebido. O que a gente faz é totalmente diferente, a gente prioriza a retenção, porque isso é importante para nós. Então é por isso que a gente precisa entender o seu cenário para te explicar passo a passo se faz sentido para você ou não. Porque para nós, além da venda, é importante também a retenção, que você realmente esteja ali porque você quer estar, porque faz sentido para você. Entendeu? Então é interessante também, se você tem um projeto, se você quer adquirir alguma coisa, que você seja consultado, que você tenha a experiência de falar com alguém que realmente tem interesse em te ajudar, entendeu? Cara, quando você fala de retenção, a gente volta para CRM, né. Isso, E eu vejo que você usa bem o CRM. sim. É uma ferramenta que te fala um pouquinho mais dessa da S do CRM, porque é uma parada, eu vou falar assim, né, aqui do nosso evento. A gente cuida de quem vai no evento, a gente sabe o que o cara faz, a gente sabe quantas vezes foi, eu sei, só que é uma coisa que normalmente as pessoas não fazem, esse controle de quem é o cliente, quem ainda é o cliente frio. Então, por exemplo, uma coisa que a gente está implantando agora é para quem ainda não foi. Quem foi, a gente tem bonitinho. Quem não foi, esse CRM ele é mais solto. Fala pra gente, pra mim, A questão do sobre. CRM é primordial se você quer ter uma empresa sólida, porque é organização, organização. Então, por exemplo, de novo, quando o lead cai, ele já cai em prospecção, ou seja, você precisa fazer atendimento desse cliente. Então, se você não iniciou o atendimento, ele fica piscando em vermelho lá, ó, você precisa entrar em contato com essa pessoa. Então, você tem aquilo ali, aquele controle ali. Além da organização, você tem um controle. Eu preciso fazer isso, isso, isso. Eu preciso fazer aquilo. Então, você tem um controle. Então, você prospectou, você tem que entrar em prospecção. Conseguir contato com o cliente, eu avanço ele. Então, você consegue prosseguir nas etapas do seu funil. Então, prospectei, qualifiquei, consegui entrar em contato com o cliente está em qualificação. Qualifiquei o cliente está qualificado. Negociei, vou para negociação, vendi, vou para venda. Então você precisa ter esse controle, até para te ajudar depois, posteriormente, na própria gestão de tráfego. Por exemplo, se eu vendi lá, eu vou lá e listo. As pessoas que eu vendi, qual que é a faixa etária da pessoa? Tem 30 anos, 35 anos? São pessoas que geralmente são casadas, são solteiras. Isso você consegue alimentar no seu CRM. Quem mais contrata? A pessoa de São Paulo, a pessoa de Minas Gerais, a pessoa de onde? Então a gente consegue ter esse controle, isso ajuda também para você conseguir fazer mais vendas, mais prospecções, mais anúncios. Então você tendo essa organização, seu processo só tende a decolar. Massa. E aí, a hora que você tá falando com ele, tá falando com o cliente, está ali apertando o próximo passo dele, está anotando as coisas ali dentro. Inclusive te ajuda. Por exemplo, vamos supor, um vendedor iniciante entrou lá, não sabe muito das perguntas que pode fazer. Ele pode até se basear pelo próprio CRM, porque o CRM vai te dar a opção. Ele é casado? Ele decide sozinho? É o primeiro imóvel? Então, se você às vezes a pessoa está iniciando, ela não sabe quais perguntas que são interessantes, são relevantes para entender o projeto do cliente. Se Uhum. ele olhar o CRM ali, poxa, eu preciso preencher isso. Poxa, se eu preciso preencher isso, é por sinal que eu tenho que perguntar. Então isso ajuda ainda para fazer um bom atendimento, porque são perguntas relevantes para o caso do cliente, entendeu? Então é interessante sim. É difícil o cara errar. É O difícil errar. Se seguir o CRM é sucesso. isso é um dos motivos que você usa bastante. Sim. É primordial o controle e saber que esse controle depois vai ser útil para expandir nessas estratégias. Caraca, boa. Então vamos lá, pra galera que quer ir para o digital, vamos dizer que a pessoa está em dúvida o que que ela vai fazer, tá. Certo, Eu estou considerando aqui você uma fonte de informação para essa pessoa, que você usa 2 coisas basicamente, Instagram e WhatsApp, certo. certo? A pessoa, se ela tiver um Instagram, é WhatsApp. E hoje você nem eu não me lembro, mas você não é um influenciador de ter milhões de seguidores, e mesmo assim você vende na operação milhões de reais. Como dá uma dica pra galera, e o que se você estivesse começando do zero,
o que que você faria, e nem não importa agora consórcio, tá? Tá, Independente do que ela for vender, o que que você faria para começar a fazer as primeiras vendas, porque eu acredito que venda é o que movimenta qualquer negócio. sim. Então, é importante. Eu sei que muita gente vai querer fazer um monte de conteúdo, um monte né, fazer a timeline do Instagram e, na verdade, o que importa é vender primeiro para depois você fazer isso. Conta pra galera, você que é um cara de vendas, especificamente de vendas, o que é muito massa pra cá, o que que você faria se você estivesse começando do zero com um Instagram e um WhatsApp, seja lá o produto que ela estiver Legal. fazendo? Teu Instagram é legal? É interessante? Super interessante. A pessoa vai te olhar, né, vai ver se você realmente é quem diz ser. Então é legal você ter um Instagram movimentado, ter conteúdo, mas não é o necessário para você conseguir vender, tá. É legal? Sim, então você precisa ter. Porém, se você faz o primeiro contato, você precisa entender realmente o que que a pessoa precisa. Não tenta passar logo de cara a impressão de que você é um vendedor desesperado por vendas. Isso ninguém vai sair de casa: "Não, hoje eu vou ajudar o vendedor que me ligar. O primeiro que me ligar eu vou ajudar". Não é. A pessoa precisa tem uma sensação de egoísmo, eu preciso ser ajudado, não te ajudar. A pessoa não Aham. sai de casa assim, generalizando, tá. Hum. Mas você precisa passar a sensação de que você quer ajudar. "Poxa, o sua situação", não vou falar de específicos com sua situação hoje, "Poxa, tal coisa não tá sendo legal pra você, né, e se melhorasse?". Mesmo você não sendo especialista, pô, faz sentido pra você a gente poder conversar sobre isso, eu trago um especialista para o seu caso e a gente te orienta como que você pode seguir. Ou seja, você percebe, você não é especialista naquilo, mas você entendeu, você ouviu. Então, se você ouve mais do que você fala, a pessoa passa o problema dela, você consegue auxiliar ela mesmo sem saber. Você chama alguém que sabe. Então você fez esse intermédio. Se você não é um cara experiente, que está começando agora, você pode fazer sim vendas sem ter um Instagram bombado, sem conhecer muito do seu produto, fazendo o quê? Ouvindo mais do que falando. Ouviu, entendeu o projeto? Faz sentido para você a gente conversar sobre isso e traçar uma estratégia que vai te ajudar. Eu chamo um especialista que também tem ramo, tem né, conhecimento sobre o seu caso. Faz sentido para você a gente marcar uma reunião? Rápida, 20 minutos. Faz. Pronto, você vendeu. Basicamente ali, sua parte foi feita, você está aprendendo. Agora quem vai fazer isso é o seu gestor, seja lá o ramo que você esteja seguindo. Mas você não precisa ter um Instagram bombado, você não precisa ter muito conhecimento sobre o que você vende, você só precisa saber ouvir. Cara, muito bom, porque no final, no fundo, ela vendeu uma reunião. No Isso, primeiro momento, exato, ela vendeu mais tempo do cara exato. querendo comprar, né. Massa. Isso me fez lembrar, a época que eu era gestor de tráfego, quando eu comecei em lançamento, só para trazer mais pro digital aqui com relação à prospecção, porque venda no fundo é quase igual a estrutura de venda né, confiança e tal. Eh, eu era subido do Sobral, sabe o Conheço. Sobral? Massa. E aí no desafio ele começa isso, e ele fala para você vender a próxima reunião, por isso que lá em algum momento eu te perguntei: "Você vende a próxima reunião?" E é isso, e bem da forma que você faz. Ele coloca, ele faz um Instagram de 9 posts, ele ensina lá: "Bota essa foto, não bota você sem regata", sabe uma coisa, um Instagram assim, coloca uns 9 posts para a pessoa ter um pouco de noção, não vai colocar você sem camisa, essas paradas. E a partir daí você vai prospectando, não importa se você tem poucos seguidores ou não. E foi assim que eu comecei vendendo tráfego, eh, no digital. E eu falava com um monte de nutricionista, eu nem era insider ainda, do Érico Rocha. E eu falava com nutricionista, falava com uma galera e tava lá o meu perfil bonitinho e falava com uma pessoa, e o objetivo era vender a próxima reunião, e dessa reunião eu vendia mais uma reunião, que era a reunião de fechamento. Uma eu mostrava e depois eu vinha com o valor. Então, ô galera, se você for vender, seguindo os conselhos de Gabriel Scaldini, que está na venda vendendo high ticket, você pode, se você quiser começar no digital agora, ou se você quiser vender high ticket a partir do seu produto, primeira coisa, conversa com o cara no sentido de querer ajudar. Segunda coisa, vende uma próxima reunião para falar as coisas bem estruturadinho dela. Nessa reunião, trazer quem toma a decisão, se for high ticket ou não, se for só ela, tudo bem, dependendo do produto. Fechou ou não fechou, coloca essa pessoa no CRM e volta a falar com ela no futuro. Pode deixar ela esfriar, né. Não pode deixar esfriar. Cara, e fala uma dica aí para você, não falando de não deixar esfriar,
O que que você considera bom para não deixar o cara esfriar, mas também não ser Conveniente, né? inconveniente? É, É, a questão é você entender o seu. É que cada caso é um caso, né? Então, por total, exemplo, eu atendi um cliente recentemente que ele falou: Cara, eu só vou conseguir fechar com você em julho. Poxa, não adianta eu entrar em contato com ele em maio. total. Então a gente precisa entender. Agora, é uma questão que, poxa, só vou receber dia 5. Aí já tá no dia 6. Uhum. Poxa, talvez ele tenha esquecido. Então, é caso a caso. Então mantenha o contato. E aí, meu amigo, ficou com alguma dúvida? Já tomou essa decisão? Enfim, vamos marcar uma reunião com sua esposa. Então a gente precisa entender o caso a caso. Cada caso é um caso. Então a linha é não ser inconveniente, não ser o chato, né? Uhum. E realmente passa, cara, faz sentido realmente você ter uma segurança, uma estabilidade financeira quando você parar de trabalhar. Por exemplo, a gente trabalha também com aposentadoria imobiliária. Muita gente que trabalha, ganha dinheiro. Por exemplo, o médico, por exemplo, tá atendendo, tá ganhando dinheiro dele. Então, Hum. quando ele parar de atender, será que ele tem uma renda garantida? Porque depender de INSS, depender de governo, daqui a alguns anos, é loucura. Você precisa ter uma consciência de que hoje, a partir de hoje, que você já está recebendo alguma coisa, você precisa ter esse controle, essa segurança, esse comprometimento de guardar, reservar para você ter uma aposentadoria quando você parar de atender. Então a gente precisa entender. Pô, faz sentido, cara, se você parar de trabalhar hoje, sua renda cai? Tá, vamos lá então. Tô no cenário do cara que a gente entrou no funil, chegou um dia, você marcou uma reunião, ele marcou, falou, gostou e não fechou, Isso. certo? Esse é o cenário, né? Sim. Tô nesse cara aqui. Você faz uma pergunta dessa, assim, meio cutucando É, o futuro dele. cutucando a dor dele, Uhum, né. Se a dor dele é que ele tá pagando aluguel há 20 anos e ainda não contratou, poxa, mas você não quer sair do aluguel? Você ficou com alguma dúvida em relação a alguma parte da reunião, alguma parte da simulação? Eu posso te explicar, mas você não quer continuar no aluguel, correto? Tipo assim, sem ser o ruim da história, realmente pra ver, cara, se eu não tomar uma decisão agora, porque o ser humano ele tende a ser mais, né, ameno, uhum. não, talvez depois eu faça. Então a pessoa precisa, rapaz, você tem esse interesse, você que sabe que você não quer depender de aluguel a vida toda. Você não tem que iniciar seu projeto agora? Então, às vezes é alguma dúvida, às vezes o cara só relaxou, tá pensando, então a gente precisa, né, dessa É, essa consciência de cada caso, obviamente. total, é compromisso e coerência do cara, né? É, Que ele falou, cara, vou chutar o balde aqui, cara, eu quero emagrecer. Aí você volta e fala assim, cara, você não falou que você queria emagrecer até exato, tal dia? Tô aqui pra te ajudar. exato. E aí o cara sente vergonha, porque ele tinha se comprometido com Já ele foi o mesmo e com começo. você, pegou o seu tempo pra mostrar o desejo que ele tem e ele não tá cumprindo. Exato. E aí o cara não gosta de sentir ser cobrado pelo que ele mesmo falou, né? Ele sabe E e ele dá retorno, ele dá retorno nessa hora pra você. depende, vai muito do cliente, né, a maioria sim. Se você fez um atendimento, voltado realmente para o cliente, Uhum. não com a intenção de vender, óbvio, a gente é vendedor, a gente tem interesse em vender, Total. mas inicialmente a gente precisa saber que a gente precisa ajudar a pessoa que precisa ser ajudada, não nós. Então a gente precisa entender: "Pô, você me falou isso, 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 você tá com alguma dúvida? Eu realmente não tenho interesse disso, disso, disso?". A gente precisa ter esse contato. E esse contato, geralmente, esse follow-up aí é interessante, a gente tem bastante retorno. E quanto tempo de distância você faz um follow-up? Pra também porque a gente tá falando aqui de uma conversa de WhatsApp ou ligação, certo? Certo. A galera que tá fazendo captação da galera do Instagram ou captação de tráfego, alguma hora vai cair no Instagram. E aí não vendeu no primeiro momento, falou a segunda vez. Que momento que você qual é a tua distância entre Então, vamos do início. A pessoa caiu no CRM, uhum, não conseguiu contato, não conseguiu o primeiro contato. No outro dia eu já estou entrando em contato novamente. Não consegui o contato de novo, já entro em contato novamente. Consegui contato, marquei uma reunião, a gente fez a reunião, negociamos, mostrei o projeto para ela. Aí sim, eu já conversei com ela, já me conheceu, já conheci o que ela quer. E ela não fechou no primeiro momento, vou manter esse contato. Só que eu não vou entrar em contato. Depende, vamos supor, não, amanhã eu faço. Aí nesse caso, sim, aí eu entro em contato amanhã. total, aham. Mas aí não deixou aberto, não deu data que vai fechar. Na próxima semana, também não vou ser insistente, né? A gente precisa ter um certo bom senso. Total, é isso, eu tô Isso aí. perguntando de campo, normalmente é uma semana. Uma semana, isso aí. Massa, porque aqui acontece com a galera do evento, eles fazem teve alguma agenda, algum compromisso que o cara não consegue ir, daí eu falo: "Cara, tá bom, beleza, mas e aí eu chamo essa pessoa de novo, mas eu não quero, assim, o evento é tão animal que
dá até loucura quando o cara fala assim: "Não, eu não tenho agenda". Eu falo: "Cara, não é possível, você não tem 3 horas para você ganhar o ano inteiro", porque você vai no evento, você foi, conhece 20, 30 pessoas na mesma noite, e isso há um ano de alguém conhecendo pessoas novas do digital. Então eu te entrego em 3 horas um ano inteiro. Aí a pessoa fala que não tem 3 horas, eu fico doido com essa pessoa. Eu fico real, eu falo assim: "Cara, não é possível que essa pessoa". Aí eu tenho até, antes eu ligava, né, no começo eu ligava, mas o evento cresceu bastante, eu escolho assim, às vezes eu ligo, mas é bem mais raro eu pegar o telefone. Então eu falo mais pelo WhatsApp, a pessoa faz isso, eu falo assim: "Putz, não é a hora dela de estar lá". A pessoa não tem um comprometimento com a vida dela, vai te dar, tipo assim, entendeu? Primeiro a pessoa tem que ter o comprometimento. Por exemplo, você tem o seu comprometimento, você sabe onde você está hoje, você sabe onde você quer chegar. Então Total. você traçou um objetivo, então essa semana isso, isso, isso. Então você tem um comprometimento que você precisa seguir. A pessoa não tem comprometimento com ela mesma, ela não vai te dar muita atenção. Então a gente precisa saber filtrar também. Às vezes você precisa demitir o lead, que é o que a gente chama ali. Então a gente perde muito tempo com lead que a gente tem quase que certeza que não vai virar um cliente. Então a gente precisa ter esse bom senso. Essa pessoa não é uma pessoa que eu preciso vender. Essa não é o perfil de pessoa que eu quero para mim. A gente precisa também ter esse bom senso de saber fazer esse filtro. Saber demitir clientes. Saber demitir o lead. Aí. Cara, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Vou demitir meu lead. Massa. Cara, eu sempre pergunto aqui pra galera, que você acha que é o seu ponto forte no trabalho. No seu caso, você é de vendas, né, chega um lead para você, da operação inteira, você vende. Agora você está trazendo conteúdo, então você mesmo vai ser o gerador do seu próprio lead com o tempo. Mas, pensando no perfil que você é, o que você acha que é o seu ponto forte? Por que que as pessoas, compram de você? Eh, Hoje eu sou formado em direito, eu sou advogado, tá? Ah, Mas o que eu a minha paixão mesmo é a área de exatas. Apesar de eu ter seguido a área de direito, eu sou de exatas. Então eu hã. gosto muito de número. Então a parte de números para mim flui com facilidade. Então se eu pego um perfil de pessoas que ela também gosta de número, quer saber de rentabilidade, quer saber de valor, então eu consigo conduzir muito bem, porque é algo que eu gosto de fazer, sempre gostei. Então de matemática, então eu consigo passar qual que é o meu ponto forte, mostrar para o cliente a rentabilidade que ele tem, por exemplo, nas cartas de investimento, mostrar, por exemplo, a questão da aposentadoria imobiliária, que daqui a alguns anos ele não vai precisar depender de INSS nem de governo nenhum, porque ele vai ter uma rentabilidade através das locações dos imóveis que ele vai ter quitado. Então a gente consegue ali, baseando pelo meu perfil, meu ponto forte é poder mostrar simulações, mostrar cálculos. Então, por exemplo, a gente tem o que a gente mais vende hoje é carta de investimento. Por exemplo, a pessoa contrata, posso até explicar como funciona, que eu até comentei no início. A carta de investimento é um consórcio de imóvel normal, só que num grupo específico para investidores. Que o objetivo não é contratar para quando contemplar você comprar um imóvel necessariamente. O objetivo é que quando você contemplar, você venda a sua carta contemplada. Ou seja, você entra já com o objetivo de vender quando contemplar e não de usar. Por quê? Porque quando você contempla, você para de pagar as parcelas e recebe o valor pelo valor que você vendeu. Então, por exemplo, uma carta de 100 mil, a parcela mensal ali é de 337. Sendo que quando você contempla, você pode receber de 20, 22 a 30 mil reais sem pagar imposto. Por quê? Porque existe uma lei, como eu sou advogado, posso falar com propriedade, existe uma lei do ganho de capital, que é até 35 mil você não paga imposto, tá? Então, por isso que a gente faz o quê? Muito essa ideia do grupo de investimento. Porque se a pessoa tem 337 reais, ela pode fazer uma cota de investimento, quando contemplar, vender a carta contemplada e receber o lucro e parar de pagar as parcelas. Quem vai assumir as próximas parcelas é quem comprar dela, certo? Então, se a pessoa tem mais condições, por exemplo, eu tenho 3.400 para investir por mês, faz 10 cotas de 100 mil. Em vez de fazer uma cota de 1 milhão, você faz 10 cotas de 100 mil. Por quê? Primeiro, em cada cota, o seu ganho de capital vai ser inferior a 35 mil reais, então você não vai pagar imposto. E tendo 10 cotas, você aumenta suas chances de contemplação. Que você pode ser contemplado por sorteio e pode ser contemplado por lance. Quando você oferta lance, você tem 10 vezes mais chance de contemplação. Agora, se você tem 10 cotas, são 100 vezes chance de contemplação. Então, é melhor você diversificar, aumentar suas chances de contemplação sem pagar imposto em cada cota. Então, essa é a orientação que a gente faz. Em vez de fazer uma cota de 1 milhão, faz 10 cotas de 100, vendeu, você vende a sua carta contemplada e para de pagar as parcelas. Cara, o seu ponto forte é uma loucura mesmo, porque o cara é bom de conversa, o cara Obrigado. o cara é bom em matemática e o cara é advogado, então o cara sabe. Caraca, que É, loucura, cara, que massa. Pô, é um avião, deixa eu mais água pra esse
monstro aqui. Massa, me fala agora, antes de a gente encerrar aqui, tá muito rápido pra encerrar, né? É. Mas fala pra galera aqui, eh, tem alguma coisa que eu te perguntei, que eu não te perguntei, que você gostaria de falar? Alguma pergunta que você É, alguma pergunta que eu não fiz e você, se você voltasse pra casa e falar: "Ah, eu gostaria de ter falado isso". não, achei que a condução tá sendo bem legal. Top. O que que a gente pode orientar a pessoa aqui? Pô, tem algum projeto, algum projeto de aquisição, algum projeto de renda, entre em contato, a consultoria é totalmente gratuita, tá. Então o que que a gente faz? De novo, a gente preza pelo bom atendimento, entender o que você busca, entender o que você precisa, entender o seu cenário atual para poder te orientar. Olha só, se você seguir esse caminho, vai ser interessante para você. Sempre com calma, planejamento, porque consórcio não combina com pressa. Se você é uma pessoa apressada, geralmente a pessoa apressada vai para financiamento, não que seja um produto ruim, em determinados casos é bom. Carro, por exemplo, imóveis de leilão, tem gente que arremata imóveis de leilão pagando financiamento. Porém, outro ponto interessante, um consórcio você consegue arrematar imóveis de leilão, sem ser financiamento. Por quê? Porque o consórcio é um pagamento à vista, então você fez o seu lance lá. Seu lance for o maior lance. O boleto de arrematação vai ser um pagamento à vista que é a Demicon, que é a administradora que eu trabalho, ela vai lá e paga. Ou seja, se você der um lance e empatar, eu dei um lance igual ao do Pedro, só que o Pedro vai pagar financiado. Eu vou pagar através do consórcio. Desculpa, Pedro, mas o meu lance tem prioridade, porque eu vou pagar à vista. Então, se você. Então, a pessoa tem que ter essa estratégia de ter uma pessoa tem que ter, não pode ter pressa, tem que ser uma pessoa consciente. Vou fazer isso aqui, que vai dar certo, em algum momento eu vou precisar. Então a gente pode seguir o leilão, o consórcio, ele abrange vários serviços, então é um mar de oportunidades, investimento, leilão, aposentadoria imobiliária, a gente até fala de aposentadoria infantil, muitas oportunidades que você pode usar o consórcio para agregar, somar na sua vida. Então, consórcio não combina com pressa. Tem algum projeto, algum planejamento financeiro, entre em contato, a gente faz uma consultoria totalmente gratuita, entende o que você precisa, entende seu cenário atual e te mostra as possibilidades que você pode seguir. Top demais. Aqui embaixo da descrição desse vídeo você pode clicar no Instagram dele, pode entrar em contato com ele lá e ele agenda com você. Eu sei que é muito massa isso. Dentro do evento eu sei que teve várias contratações. Inclusive, teve um lá no evento que ele contemplou no primeiro mês. É O mesmo. Renê, você conhece o Renê? Contemplou no primeiro, essa carta de investimento ele fez, pagou só 337, contemplou no primeiro mês através do lance. Tô prometendo que você vai contemplar no primeiro mês? Não. Tô dizendo que é possível. Contemplou no primeiro mês, recebeu 20 mil de lucro e parou de pagar parcela. Gostou tanto que fez mais duas. Jura? Eu não sabia disso, Contemplou no cara. primeiro mês. Eu sabia do cara que contratou uns 700 mil e tem mais, eu não vou lembrar os outros números. Essa do René eu não sabia. Foi com você esse? Na verdade, foi lá na loja. Caraca! Bom, meu povo, então faz o seguinte, ele dá sorte também, eu também dou sorte, então também não tô prometendo que você vai ganhar no primeiro sorteio. Clica aqui embaixo, chama ele, não importa o que você tem de momento da sua vida com relação a investimento, de compra para você, se é cartas, de tudo que ele falou aqui, que ele sabe muito mais que eu. Chama ele e bate papo e vocês agendam, beleza? Se você é de São José dos Campos, também aqui no final tem um link para você comprar o seu próximo ingresso. Na última terça-feira do mês, eu não sei que momento você está assistindo este podcast. Na última terça-feira do mês tem evento. A gente se encontra, são empresários profissionais do digital que se encontram faturando 6, 7, 8 dígitos, porque a gente sabe que o que a gente vive não é todo mundo que entende. A nossa vida do digital é muito louca. E foi assim que começou esse evento. Foi eu querendo me conectar com pessoas do digital, porque eu me mudei para São José e, com isso, eu precisava me conectar com outras pessoas, porque eu estava muito, né? Fica com o computador aberto o dia inteiro, fecha e não conectou com ninguém. Criei o evento e hoje virou um movimento aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Então, se você é de São José, ou do Vale do Paraíba, ou de São Paulo, que vieram algumas pessoas já no último evento de São Paulo, clica no link aqui embaixo, vai te direcionar. Se tiver na lista de espera, deixa seu nome, que aí quem está na lista de espera recebe com antecedência o acesso para conseguir comprar o ingresso e tem desconto para quem está na lista.
Fechado? Quer falar mais alguma coisa, mestre? Recomendo, o evento dele é top demais. Fui agraciado pelo benefício aí de ter sido, vou trazer pro meu peixe, contemplado pro podcast. Pô, primeira vez que eu tinha ido, que eu fui, né, na verdade. Recomendo a todos, tá? Seja lá qual for a sua área no digital, vale a pena. É super produtivo, né? Você conhecer outras pessoas que também estão no digital. Você abre a sua mente, expande as ideias, entendeu? Então eu recomendo demais. Que massa, fico muito feliz que você gostou. Cara, obrigado por ter vindo aqui. Agradeço. Tamo junto. Galera, segue ele, me segue, vai pro evento, te espero lá. Valeu!